Ok, estamos ao vivo. Deus abençoe, estamos aqui mais um momento nessa live aqui, junto com o pastor Rogério de Paula e nosso amigo Rones Almeida. Dá um alô pro pessoal aí. Boa noite a todos. Boa noite todo mundo. Estamos juntos aí, pessoal das redes sociais, estamos juntos. Sou Rogério de Paula, o autor do livro Alvorecer da Aurora, aí, nós estamos nessa live aí para falar um pouco sobre o livro. Muita gente está perguntando sobre o assunto e a gente está aqui para elucidar. Você pode aí colocar o seu comentário, fazer a sua pergunta aí durante a live, que a gente vai estar respondendo aqui durante esse tempo, né, Renis? Amém, pastor. Nosso querido pastor Rogério de Paula, paz, boa noite aos nossos queridos irmãos que estão entrando aí, né? Que daqui a pouco vai ouvir essa live. E também sobre este lançamento do nosso querido livro maravilhoso, que eu estou ansioso de ter em minhas mãos, Alvorecer da Aurora, né? Ao pastor David também, um forte abraço a todos. Uma boa noite. Com fé em Deus aí, vamos vencer todas as barreiras essa noite maravilhosa. Amém. Estamos juntos aí. Para as pessoas aí que não sabem como é que consegue entrar no. Eu estou mandando o link para todo mundo com o link da editora, porque ele está sendo lançado. Tempo de pandemia, não pode fazer aglomerações, então não tem jeito de fazer um lançamento pessoal físico, né? Do livro físico. Então a pré-venda está sendo baseada mesmo na editora. Então entra pelo link que já vai direto para a editora e você efetua a compra pela internet. Depois que terminar a pré-venda, o livro vai ser endereçado para a casa de quem fizer efetuar a compra, entendeu? Já está aberta a pré-venda, já estamos na primeira semana de pré-venda, está sendo assim, uma aceitação muito boa, o pessoal está curioso para saber um pouco do livro, e nós estamos aí, meu irmão. E o livro, eu descrevi de uma forma o livro que ele atenda às expectativas de todo tipo de público, Renes, porque nós vemos aí ou livros mais voltados para a ramificação teológica da coisa, né? Mais cristãos e tudo mais, ou livros mais seculares. Então, o que veio na ideia, depois são quase uma década escrevendo esse livro, trabalhando esse livro direitinho, estudando para poder dar um amparato, dar uma base sólida para o livro, não só de conhecimento, mas também de experiência, não só de forma erudita, mas também empírica, né? Através das experiências cotidianas. E, assim, o desejo de tocar a vida das pessoas com princípios, não só de autoajuda, mas princípio de vida também. O princípio de vida que leva as pessoas a verdadeiramente buscar o conhecimento, não só pelas letras. Nós estamos com uma sociedade muito cheia de coaches, de tudo, mas são teorias que são aplicadas. E qual é a função do coach? É despertar a essência na própria pessoa que precisa ser mentorada. Agora, o livro ele retrata não só essa questão de você despertar, de um despertamento, mas de um aprendizado e principalmente de uma busca, de uma sede pelo conhecimento propriamente dito, propósito propriamente dito. Então o livro é voltado para todo tipo de público, tanto cristão como secular. O livro foi bem preparado para isso. Talvez algumas pessoas do meio cristão possam até se escandalizar, porque a linguagem dele é bem direta, a linguagem do livro é bem direta, é bem fundamentada para verdadeiramente o leigo entenda, mas o erudito também entenda. A pessoa que seja conhecedor entenda e o neófito também entenda. Então, o livro foi escrito para isso, para que atendesse todo tipo de público e provocasse uma transformação mental, uma metanoia, uma mudança de mente em todo aquele que lê o livro em si. Ele vai ver que o livro tem tudo a ver com ele, com a própria vida dele. Entendeu, Renz? É por aí que está. Meu querido pastor Rogério, eu fico me perguntando toda hora, né? Eu falei assim, como é que o pastor Rogério conseguiu esse nome tão fantástico? Esse nome é um presente, né? O Alvorecer da Aurora. Como foi esse projeto desse livro? Como começou tudo lá no início de tudo, né? E o título foi inspirado assim por Deus ou você trabalhou muito esse nome? Coisa de Deus, né? Porque no começo, quando eu comecei a escrever, não tinha título.
Não tinha título, por incrível que pareça, não tinha título. Eu só comecei a pensar a respeito da vida das pessoas que precisam ser transformadas, porque eu trabalho com pessoas desde os anos 90, desde o princípio dos anos 90. Eu trabalho com liderança, com treinamento de líderes, com treinamento do povo, tanto cristão quanto secular. Eu trabalho com palestras, entendeu? E sempre trabalhando com pessoas, a gente vê sempre manifestada na vida das pessoas a questão do comodismo. A pessoa alcança um patamar e ela chega àquele patamar e ela não consegue mais seguir em frente, não consegue mais se projetar, ela não consegue mais andar em frente disso. Ela começa a andar para trás ou então ela estaciona. E esse livro, ele mostra que a pessoa jamais ela pode se dar por vencida. Então, quando eu coloquei o Alvorecer da Aurora, foi que o nome veio depois que eu comecei a ler a introdução, que a introdução fala sobre justamente sendo apenas o que esperam de mim. O que esse título tem a ver da introdução? Muitas das vezes nós fazemos tudo na vida por causa das pessoas. É para alegrar a mãe, é para alegrar o pai, era para dar sei lá, para a sociedade, a gente mostrar para a sociedade que a gente é alguém. E nunca a gente faz por nós mesmos. Então a gente acaba sendo direcionado por influências externas que nos levam tanto no campo profissional, quanto no campo teológico, no campo sociológico, no campo filosófico, em todos os campos propriamente dito, somos levados a fazer o que as pessoas querem que nós façamos. E a gente não desenvolve uma própria ideia, não desenvolve um próprio projeto, a gente não alcança o objetivo. E aí sim, quando eu fiz uma releitura do primeiro capítulo aqui, da introdução, aí veio na mente o nome. Eu lembrei o seguinte da aurora boreal, né? E lembrei assim, o alvorecer da aurora, onde nasce onde é o nosso sol, o nascer do sol. E a história começa por aí, falando sobre justamente, dentro do primeiro capítulo que fala sobre o caminho do horizonte. Isso mostra que a minha visão, ela determina a minha ação e para onde eu vou. Então, o sol, ela provoca no personagem, na pessoa no narrador, que é o personagem da história, que ele começa, isso provoca uma curiosidade de ver o que havia além do horizonte. O que ele poderia alcançar além do horizonte. Daí surgiu o quê? O nome em si, o alvorecer da aurora. Porque quando o sol nasce, traz o brilho, ele vem da onde? Ele nasce do horizonte. E ele sai e ilumina toda a Terra. Então, isso provocou nele, no personagem, uma curiosidade de saber se ele poderia aprender, se ele poderia chegar aonde ele queria chegar, se ele poderia, porque a vida que ele vivia naquela mesmice, naquele comodismo, ele fez tudo o que queriam que ele fizesse. E nada deu certo. A partir daquele momento, ele iria reconstruir a própria história. Daí é que surge o nome, Renis. Rapaz, esse nome é fantástico, viu? O Alvorecer da Aurora. É muito lindo, muito lindo. Com esses 10 anos de o senhor escrevendo esse livro, tem alguma coisa que o senhor, quando fechou o livro, viu que faltou? Ou você viu assim, completou, tá certinho, é isso aqui mesmo, vai ser assim, e não entra mais nada e não sai mais nada? Ou você faltou isso, faltou aquilo? Porque 10 anos foi um livro bem escrito, né? Com a história, com os testemunhos de vida. Tenho certeza que deu para entrar muita coisa, né? 10 anos. Uma influência foi a influência em si, todas as experiências que eu tive no decorrer desses 10 anos. Tudo isso provocou, assim, uma lucidar no pensamento para desenvolver essa história. Só que eu sou um tipo de autor que eu sou muito criterioso no que eu vou falar para o público, né, que vai ouvir. Isso em palestra, em tudo. Eu sou muito criterioso. Eu não gosto de fazer uma palestra despreparado. Eu não gosto de chegar lá simplesmente... Às vezes a gente improvisa, porque tem que improvisar, porque acontece um assunto que está fora da alçada, e Então eu gosto de me preparar como? Dentro da linha de raciocínio do que eu vou fazer, e me preparar, eu já antecipo as possibilidades de perguntas que surgirão e que provocarão verdadeiramente até um debate a respeito daquilo. Então, eu me preparo não só no foco do que eu vou estar ministrando, do que eu estou falando, mas eu me preparo também
no que pode ser estabelecido, nas ideias que são projetadas, para que realmente a ideia central, para que eu não perca o público, para que eu não perca esse relacionamento direto com o público. E o livro retrata justamente isso, porque todo tipo de pessoa, com todo tipo de problema, vai poder ler o livro e vai falar, isso aqui é para mim, isso aqui que está escrito é para mim. Então, são 10 anos preparando muito essa base, porque o segredo de você escrever uma trilogia, uma saga, de você escrever um romance, está na base que você fundamenta ele. Sobre a base de vida, sobre a base de ideias que você vai colocar, porque qualquer coisa que você... A crítica, principalmente para o mundo literário, a crítica ela é muito pesada. Então você tem que se preparar, estar preparado e colocar uma base dentro do contexto geral que as pessoas vão entender, vão elucidar e vão falar, quero mais. E essa ideia provocou em mim o quê? A partir do momento em que eu comecei a escrever o livro, a minha psique, a minha consciência começou a descortinar. E aí começou as ideias, de tal forma que eu não parei no Alvorecer da Aurora. Eu já estou escrevendo o segundo livro, aliás, eu já estou terminando o segundo livro. Entendeu? E eu já estou terminando a continuação do livro. A coisa descortinou e foi embora. E não parou mais. E fora que também, para o terceiro livro, já está descortinando. Então, a ideia nunca para. Entendeu? Eu acredito que seja uma inspiração divina, porque eu tenho certeza que esse livro vai influenciar muitas vidas a serem transformadas, não só em consciência, mas em espiritualidade, em racionalidade. Essas vidas vão ser transformadas. Por quê? O que eu quero? Qual é a minha meta no livro? Ganhar dinheiro? Isso é muito bom. Mas a minha meta é transformar vidas. Porque eu trabalho com transformação de vidas, onde já trabalhei com um centro de recuperação para cuidar de pessoas que eram drogadas, pessoas que eram viciadas em diversos vícios, álcool, drogas, diversas drogas, e já trabalhei com pessoas a nível de igreja, já trabalhei com pessoas ao meu nível profissional de trabalho, conversando individualmente com pessoas, e tudo isso entra dentro da ênfase, da base, para se fazer um livro que pode transformar as pessoas. Então, a ideia central do livro é justamente tocar vidas para que elas sejam transformadas. Se eu conseguir isso, eu estou satisfeito, Renzo. Eu estou satisfeito em alcançar as vidas e elas sejam transformadas. Não me importa se vou ganhar dinheiro ou não. Mas esse livro aí, ele vai falar com muitas pessoas, viu? Vai falar com muitas pessoas que, só pelo título, né, você já fica curioso de querer ler, né? De querer. Então, um livro bom é esse, né? Pela capa, tu já sente vontade de ler aquilo, né? E quando eu vi a capa... Você viu a frase que está em cima do livro? De ler aquele livro, né? E para mim, o senhor ia trabalhar assim, o Alvorecer da Aurora 1, o Alvorecer da Aurora 2, o Alvorecer da Aurora 3, para mim ia ser assim, mas Deus vai dar outros títulos maravilhosos, né? Não, o outro título do segundo livro já tem, viu? Tem muita gente entrando, quero mandar um abraço aí para a Dani, para os pessoal aí, os amigos meus de São Paulo, Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Pois é. Gente, mas o título do segundo livro já tem. Já está com o título do segundo livro. Eu vou deixar para mais tarde. Não, eu vou deixar para depois. Eu quero deixar o pessoal com urticária por enquanto. Por enquanto, a gente vai trabalhar em cima desse livro. Agora, você viu a frase que tem em cima no livro? Que tem a capa lá, o Alvorecer da Aurora, e uma frasezinha em cima. A reconstrução de mentes desesperançadas. Entendeu? Descortinador de mentes desesperançadas. Porque justamente são pessoas que deixou a sua mente ser cauterizada, ou pela informação, ou pelo ceticismo, pelo fanatismo, pelo humanismo, não importa pelo qual foi o tipo de influência, mas são pessoas que se deixaram ser manipuladas de tal forma que elas não conseguem criar nada, elas não conseguem projetar nada, porque elas estão presas a esse tipo de coisa que prende. Porque se a gente analisar a base do equilíbrio do universo em si,
a gente vê que as pessoas precisam ser equilibradas. Ela não pode ser fanatista, mas também ela não pode ser única e exclusivamente erudita, né? Então, a gente precisa simplesmente entender que as pessoas precisam alcançar o equilíbrio. O equilíbrio é produtivo, o equilíbrio traz vida, o equilíbrio faz com que o homem cresça, desenvolva, amadureça, progrida, produza. Tudo é na base do equilíbrio. A partir do momento que o desequilíbrio entra, começa a haver uma série de fatores. Isso é em tudo. O desequilíbrio do universo vai causar sérias reações no planeta Terra, como queda de meteoros, e influência no clima, e etc. E o desequilíbrio emocional provoca na pessoa estágios de loucura, insanidade temporária, e depressão, repressão, opressão, uma série de fatores que acontecem com a vida do ser humano, que é destinado ao desequilíbrio. Então, o equilíbrio ele faz com que a nossa vida ela se torne mais viável, mais leve. Porque se a gente analisar, Renes e pastor David, se a gente analisar a questão da vida do ser humano em si, nós vamos ver que nós sofremos pressão em tudo. A concepção do ser humano é uma pressão. Porque são milhões de espermatozoides que estão correndo ali para fecundar um óvulo. E só 1, ou 2, ou 3, se for trigênio, quadrigênio, se é 6, eu não sei. Mas poucos chegam no seu objetivo. E é uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande. É uma situação de pressão. Quando a criança nasce, ela sofre a pressão do mundo exterior, a ruptura da primeira escola, as questões das doenças da primeira idade, que elas são mortais se a criança não for vacinada. Na adolescência, porque adolescente é um outro ser que não é desse planeta. Eu sei disso porque eu fui adolescente e eu fui louco da cabeça. Então, todo adolescente, e você que tem filhos aí que está pequeno, aproveita, viu, Rendes? Porque quando ele chegar na adolescência, você não vai reconhecer seus filhos. Eles é uma outra cabeça. Então, eles passam pelo processo do mundo, de querer conquistar o mundo, e muitas das vezes se dão mal, não sabem lidar com a questão do fracasso, muitas das vezes, das situações, enveredam por caminhos que são fugas para tentar trazer uma explicação para a sua vida. Então, por isso que eu digo o seguinte, tudo que é baseado no equilíbrio leva o ser humano a ser estável, a ser estabilizado. É por aí, mais ou menos, né? É por aí. Ei, pastor Rogério, deixa eu perguntar uma coisa. Qual que é o público-alvo que o senhor escreveu esse livro? Qual o público-alvo do senhor? Assim? Olha, pastor David, eu escrevi esse livro, como eu falei até para o irmão Renes aí no começo, para todo tipo de público, tanto secular como cristão, entendeu? Porque são ensinamentos para a vida. E no livro tem intrínseco nele muito princípio, inclusive está dentro da bibliografia, a Bíblia Sagrada. Porque eu estudei muito a Bíblia também para trazer princípios. Porque, queira ou não queira, a Bíblia não é só um livro religioso, como muitos pensam. A Bíblia é um manual prático de conduta e de sobrevivência do ser humano, para a transformação da consciência, e aí a gente baseia aí, vamos colocar aí um versículo bíblico, que é Romanos 12, que diz o seguinte, apresentai os seus corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o seu culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, metanoia, transformação de mente, para que eu saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos equilibrados, que nós tenhamos uma mente transformada, que nós possamos alcançar o equilíbrio em si. Então eu vou atingir o público-alvo, tanto cristão quanto não cristão. Tanto aquele que serve a Deus de alguma forma, como não serve. Ou até o ateu, ele vai ler esse livro e vai ver que é princípios de vida. Entendeu? Então é para todo tipo de público. Eu procurei escrever um livro por quê? O que eu quero atingir? Eu quero atingir as pessoas que estão desesperançadas, as pessoas que estão se autodestruindo, as pessoas que perderam o tino da sua vida. Eu quero atingir as pessoas que vivem depressivas,
vivem reprimidas, vivem opressivas. Eu quero atingir as pessoas que desistiram de si mesmas, para que elas tenham uma nova chance de reconstruir. E eu sou, assim, um grande fã de Augusto Cury, por exemplo, porque os livros dele é bem direcionado para isso também. Então, ele foi, assim, uma das minhas fontes de inspiração para desenvolver essa ideia. Por aí, pastor David. É isso aí. Pastor Rogério, esse livro ele está chegando no momento certo, né? Tu vê que está no momento certo, está chegando no momento certo com tudo que nós estamos passando, né? O comércio está sofrendo, né? O povo de Deus, as igrejas, o shopping. Então, todo mundo participou do que está acontecendo, no mundo, que todos aí estão envolvidos. E esse livro chega na hora certa, né? Porque muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas já desistiram, muito suicídio, que a gente não tem nem noção, né? Algum nosso vizinho, ou parente do vizinho, de amigos que a gente fica sabendo, suicídio, porque a pessoa já perdeu, né, a esperança, já perdeu a fé. Então eu vejo que esse livro está chegando no momento certo, né? Então eu tenho certeza que é de Deus, né? O lançamento ainda esse ano, eu tenho certeza, né, que as pessoas vão se alimentar, né, dessas palavras boas, porque é tão bom, né, quando você tem um retorno agradável, né, uma coisa agradável. E eu tenho certeza que vai chegar no momento certo, viu? O livro chegou no momento onde o índice de divórcio, feminicídio, suicídio, homicídio está muito alto, porque a intolerância cresceu pelo fato de que as pessoas perderam o seu equilíbrio, entendeu? As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão perdidas, né, em suas vidas, e elas precisam verdadeiramente serem norteadas, serem nutridas, serem direcionadas novamente, para que possa alcançar justamente esse equilíbrio. Esse livro chegou no momento certo, onde o mundo inteiro está passando por isso, o mundo inteiro está enfrentando isso, né? Então a gente precisa verdadeiramente assim entender que as pessoas que vão ser tocadas são aquelas que verdadeiramente elas perderam a sua identidade e precisam reconstruir a sua história, reconstruir o seu futuro. É por aí, entendeu? É por aí que a gente está trabalhando essa questão. Caiu aí o sinal pois aí. O telefone, pessoal ligando para mim, mandando recado, e o telefone treme demais, né? Uhum. Aí ele ficou aqui. Pois é. Então, o que eu estava te falando, né? Sobre o que está acontecendo no nosso país, né? E aonde chega isso. São pessoas que estão desistindo, pessoas que já desistiram da vida, até mesmo dentro da igreja, né? Tem pessoas que já desistiram. No momento que as igrejas ficou fechadas aí por algum tempo, vamos dizer, de 4 a 5 meses já, né? Tem lugares que ainda não abriu, igrejas que fecharam, lojas que fecharam, amigos nossos que a gente temos, né? Que fechou loja, empresários que fechou a sua loja. Então ali já vai uma queda emocional da pessoa, né? A pessoa na emoção dela já desce, já para ela recuperar isso, né? Que vem aí, né? Esse tema, né? O alvorecer, né? Você vir à tona de novo, vir como o sol, né? Que nasce. De manhã vem aquele sol gostoso, lindo, né? Quando da tarde ele se põe. Então Exatamente. É isso. Então as vidas vão ter que renascer de novo. Muitas vidas vão ter que erguer de novo, inventar alguma coisa de novo para erguer de novo. Porque muitas pessoas faliram, né? Estão falidas, até espiritualmente. E esse livro eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, eu tenho certeza disso, né? Está no meu coração, porque esse tema é maravilhoso, né? O alvorecer. A pessoa tem que ter esse ânimo, né? De ressuscitar de novo. Então, é muito forte esse tema, é muito forte. E hoje em dia, porque nós vivemos diante de uma geração fragilizada a respeito justamente da informação, que não sabe lidar com o fracasso. Por isso, o aumento do índice de suicídio e de tanta intolerância, entendeu? Só abrindo um parêntese aqui, estão perguntando aqui como é que pode adquirir o livro. Olha, queridos, vou falar mais uma vez, você entra no site da Flive, tá?
Ou então você entra no meu perfil pessoal, que eu te mando o link que você entra direto e efetua a compra pela internet, tá? Lá pelo site da Flive, que é a editora que está lançando o meu livro. Nós estamos numa pré-venda, entendeu? Então ele está saindo mais barato na pré-venda para você adquirir o seu livro. E por lá, depois que terminar a pré-venda, o livro vai ser direcionado para a sua residência. Aonde você estiver, eles estão mandando para todo o Brasil, entendeu? Então, você pode fazer o seu pedido. Ou então fala com o Renes, eu vou mandar o link também para o pessoal que conhece o Renes aí, vou mandar para o Renes. Acho que você já tem, né, Renes? Eu vou mandar para você o link, que a pessoa já entra no link, já vai direto para a editora e já efetua a compra, já garante o seu, entendeu? E voltando aqui para o assunto propriamente dito que a gente está falando aqui, eu vou colocar aqui, pastor, o link aqui para o pessoal da pré-venda, que o senhor enviou para mim. Eu vou estar enviando aqui no vídeo aqui para o pessoal. Isso. Manda aí para o pessoal, aí o pessoal vai entrar direto lá na Flive e efetuar a compra. Lá tem todos os caminhos. Aceita cartão de crédito, aceita cartão de débito ou boleto também, tá? Então, a pessoa de boleto, depois de 3 dias já é classificada, já entra na lista. Aí eles têm uma lista que eles mandam para a gente, já vão saber. E depois da pré-venda, vai direto para a residência de quem quiser adquirir o livro Alvorecer da Aurora. Porque depois da pré-venda, ele volta para o preço normal. E é um pouco mais caro. Certo? E aí, voltando aí para o assunto que a gente estava falando, justamente as pessoas hoje estão desesperançadas porque não sabem o que fazer. Todo mundo está vivendo em pânico. Em pânico. Por causa do coronavírus, por causa dessa questão de pandemia. As pessoas vivem em pânico. Tem gente que... a gente tem um pequeno negócio de restaurante também, a gente entrega em delivery. Tem gente que olha para a gente, você vê nos olhos da pessoa o pânico dela tentar se relacionar com medo de pegar isso aí. Muita gente está desesperada, aprisionadas dentro de casa. Então, isso aí causa intolerância, depressão, desespero. Então, o livro vem na hora certa, assim, para que as pessoas sejam tocadas, para que elas entendam que os princípios que são estabelecidos dentro do contexto do livro em si, é para justamente despertá-las dessa situação de desespero e entender e falar assim, não, peraí, eu não vou ficar mais em desespero, não. Eu acho que tem ainda uma solução para o meu dilema, para a minha vida, para o meu futuro. Eu perdi o emprego por causa da pandemia, tem gente que se desespera por isso. Eu perdi tudo por causa da pandemia, tem gente que se desespera por isso. Eu perdi mãe, pai, filho, tudo mais. Eu sei o que a pessoa sente quando perde um ente querido, mas o desespero causado de como, da forma que essa ruptura foi abrupta para essa pessoa, leva ela a entrar num estágio praticamente de loucura em relação a isso, ou de insanidade. Então, o livro ele veio para isso, entendeu? E o que isso acontece? Porque você liga a sua televisão, Rennes, você só vê tragédia. E dentro de um dos capítulos aqui, eu falo sobre os ladrões de ideias. Aqueles que querem roubar as suas ações pela informação. E ele retrata justamente isso, que se você se deixar ser influenciado por informações de tragédias, a sua vida se tornará uma tragédia. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado e filtrar. Aqui na nossa casa, aqui, a gente não gosta de ver certas programações de jornais, porque só fala de tragédia. Certas questões de noticiário, porque só fala de tragédia. É roubo, é morte, agora o que se repete é o quê? É coronavírus, é pandemia, coronavírus. E é gente que morre em tanto lugar e tal. Mal se fala das pessoas que são curadas. Mal se comenta sobre isso. Então, isso tudo são o quê? São os ladrões das nossas ideias, tentando fundamentar na nossa mente justamente o desespero pela influência negativa. Entendeu? As escrituras sagradas, ela fala sobre a questão da sua mente. Ela fala assim, olha, aquilo que a sua mente pensar, isso você é. Isso está no livro de Provérbios. E ele fala sobre justamente essa questão. Então, se você pensa só negatividade, só tragédia, se as informações que você recebe que nutre o seu ego, que nutre a sua mente, que nutre a sua alma, é só informação negativa, automaticamente você se torna negativo. Entendeu? Exatamente isso. O senhor estava dizendo sobre a mídia, né?
o que o senhor estava falando sobre a televisão. Aqui em casa, na verdade, também, a gente quase não assiste jornal, porque a gente fica meio, assim, meio triste, né? Baratinado. Fica perturbado. E nós estamos mais para ajudar no telefonema, no zap, mensagem, igual o senhor faz, né? Sempre manda mensagem de fé, mensagem. E todo escritor de um livro, a sua alma está no livro, né? A sua alma está ali. E eu tenho certeza que esse livro tem um pouco de você, né? Como começou, das lutas. Porque se fosse para ver o que o senhor já passou, né? Da onde que o senhor veio, da onde que o senhor te tirou, já era para ter parado, até mesmo não estar aqui na Terra, né? Pelo que o senhor já passou. Mas o Senhor renovou as esperanças, sonhos, deu uma família, né? Pai de filhos, pastor, líder, né? Radialista e um servo de Deus, que tudo isso é melhor do que todos os títulos, né? Um homem de Deus. E eu tenho certeza que você está lendo meu livro, rapaz? Já leu meu livro, foi? Tem aquele livro que o senhor gosta mais, né? Onde o senhor escreveu com lágrimas. Tem esse ponto? Tem sim, que eu falo aqui sobre o vazio cheio de esperança, sempre cheio de esperança, que fala que a mente influenciada pelas informações pode tirar você do estado, da região de conforto em que você se encontra, ou da região de desprezo, de desgraça que você fica. Então, esse vazio que você sente, que todo ser humano sente, ele é uma consequência de fatos catastróficos que acontecem no cotidiano da vida do ser humano. Isso faz com que cada vez mais ele desacredite de uma possibilidade de um recomeço, de uma possibilidade de uma reconstrução de uma história. E isso está muito, porque da onde Deus me tirou, sabe? Eu costumo dizer o seguinte: se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Olha aí, já está aí o link aí da editora Flávia aí para as pessoas entrarem lá. Aí coloca dessa mesma maneira, já entra direto no meu livro, já vai ver lá a nota do autor. Entendeu? Então, pode falar, meu querido. Não, eu estava falando com o senhor, pessoas que estão entrando, mandando um alô para nós, e eu queria que a pessoa entrasse aí e falasse de qual estado, para a gente mandar um alô, né? Muitas pessoas não nos vendo. Eu vi ele passar rapidinho, a irmã Vera, um abraço para a Vera, né? Vai passar muito rápido e a gente não... Vera Lacerda, um abraço para você, tá bom? Deus abençoe. Se tiver algum pessoal da nossa família, de nossa igreja aqui de Águas Claras, mande para nós, que a gente já quer falar o nome de vocês que estão aí nos acompanhando. Vera Lacerda é uma companheira abençoada de muitos anos, que eu conheço há muitos anos. Deus abençoe sua vida, viu? Ela é uma bênção, tá? Estamos aí. Tem mais gente aí, meu irmão, entrando aí, ó. Inaura Borges, um abraço. Né? O pessoal está entrando aí, colocando opinião. Né? Quando a gente termina a live, a pessoa, Renes, eu estava lá e você não mandou um alô para mim, não falou meu nome. Então, a gente não sabe quem está do outro lado, viu? Aí, meu filho, voltando aqui à questão... Renes, voltando aqui à questão do livro, depois quando eu falo do vazio sobre cheio de esperança, aí eu falo sobre a questão da condição humana, que se a gente for pensar na morte, a gente já nasce morrendo. Quando você morre, quando você nasce, centenas de milhares ou até milhões de células morrem. E a gente já nasce morrendo. As pessoas comemoram, feliz aniversário, muitos anos de vida. Você está comemorando o quê? Se você está tendo menos um dia de vida. Menos um dia de vida. Então, eu coloquei aqui sobre essa questão o seguinte: o título ele fala sobre vivendo e morrendo a cada ciclo da vida. Nascemos morrendo e a vida é uma oportunidade de você realizar. Mas para isso você tem um tempo determinado. Então, cada dia é um dia de oportunidade para você fazer diferente. Muitas das vezes a gente fica esperando o tempo passar para ver se as coisas acontecem. Nada vai acontecer se a gente esperar o tempo passar. Mesmo que a gente não consiga realizar, a gente nunca vai poder dizer que não tentamos. Então, a cada dia é um dia de tentativa, é um dia de reconstrução, é um dia de se fazer diferente, é um dia de plantar novas sementes, de redirecionar a nossa vida. Porque, meu irmão, como dizia
a minha santa mãe abençoada, maravilhosa, minha mãezinha, ela falava assim, meu filho, para morrer, basta estar vivo. Então, você não vai saber qual dia. Você não sabe o que acontecerá daqui a 5 segundos na sua vida. Então, você tem que aproveitar agora. Inclusive, eu coloco dentro desse contexto, desse capítulo, eu falo assim, olha, o teu passado, ele é a tua história. Não importa se ele seja caótico ou maravilhoso, mas é a sua história. O teu futuro, ele é uma incógnita, porque você não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Você faz projeções, premonições, você coloca projetos para o futuro, mas você não sabe se vai cumprir todos eles. Então você tem um presente para realizar. Então por isso é que se chama presente. Então cada dia é um presente do Criador do universo, do Aperion, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor das nossas vidas. É a oportunidade que nós temos, o presente é o dia que Deus nos dá para que a gente possa construir. Né? E a gente fala mesmo, a gente vê até o Cristo da Bíblia falar isso. Né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Entendeu? Então, a gente tem que fazer o seguinte, é o agora que a gente tem que construir, é no agora que a gente tem que fazer, é no agora que a gente tem que estabelecer critérios, bases, propósitos, para que assim a gente, sobre eles, a gente construa um futuro. E aí a nossa história a gente vai mudando, direcionando. Eu tive uma história de caos no passado, na minha infância, na minha adolescência e parte da fase adulta. Foi um caos terrível. Mas a partir do momento que eu tive uma transformação de mente, que veio uma informação que poderia causar uma revolução na minha consciência, na minha atitude, na minha alma, isso mudou, redirecionou. E eu passei a reconstruir uma outra história. Eu posso não ter alcançado tudo que eu almejo, mas algo bom, daquele momento, do impacto da informação até o dia de hoje, entendeu? Algo aconteceu de novo na minha vida. Coisas que não tinham acontecido anteriormente. Entendeu? Então, já está aparecendo aí até a questão do site. Você vai ver a nota do autor, o preço do livro, entendeu? Vai conhecer um pouquinho do autor e o resumo da história do livro em si. Entendeu? Então, é isso, Reines e David. A gente precisa reconstruir. Porque a gente vive e morre todo dia. Por que vive e morre todo dia? A nossa vida é o contexto que a gente vai agindo, mas a cada minuto a gente vai envelhecendo. Então, no final da história, a gente termina a morrer. Pessoas morrem na tenra idade, pessoas morrem na meia idade, pessoas morrem na melhor idade. Mas todas estão morrendo todo dia, um pouco. Entendeu? Não estou falando nas suas emoções, estou falando fisicamente mesmo. Que quando a gente nasce, a chamada ampulheta da vida é virada e o nosso tempo é contado. Nosso tempo é contado e a gente não sabe quanto tempo temos na face dessa terra. Né? As pessoas aí criam fórmulas de longevidade, exercícios que vão melhorar a sua performance para a velhice, uma série de receitas, pseudo-receitas, que vão transformar e revolucionar a sua vida. Mas da morte ninguém escapa, meu irmão. Chega um momento que não tem jeito. A única coisa certa nessa vida é que vamos morrer, viu? Pode falar, Henrique. Como o senhor falou, né? O que nós temos para hoje é o agora, né? O que nós temos hoje é o agora. Então é muito importante isso. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que são pessoas solteiras, e eu tenho certeza que essas pessoas têm no projeto um casamento, né? Uma família. Como é difícil hoje você sustentar uma família, né? Você erguer uma família na sociedade que hoje está tão assim perturbada, uma sociedade louca. Para você sustentar uma família nos pés de Cristo é difícil. Mas tem muitas pessoas que esse ano, né, que eu conheço, que estavam com casamento, né, marcado, que estava com a família, querendo levantar uma família, erguer uma família, e pelo que tudo aconteceu, foi tudo por água abaixo. Então aquela pessoa vai recomeçar tudo de novo em 2021, né? 2021. Ou seja, sobre essas pessoas que vão correr atrás de tudo isso, daqueles sonhos perdidos, né?
dos sonhos que se passou, se foi perdido, levantar uma família debaixo da proteção das mãos de Deus, né? O que o senhor diria para elas neste momento onde foi cancelado festa, foi cancelado momentos, viagens, né? Viagens. E esse livro, ele trata também sobre isso, né? Sobre a reconstrução, reconstituir aquilo que a pessoa perdeu, né? Sobre isso. Isso aqui... Eles queriam saber sobre isso, né? Como eles podem alcançar no amanhã esse futuro que foi perdido hoje. Rendes, parece até que você está lendo o livro, cara. Já leu o livro. Que eu falo sobre o capítulo, eu falo sobre justamente isso que eu coloco aqui como título do capítulo, Passando pelo Bosque da Agonia. Nesse tema, a gente fala sobre o quê? Nós temos que estar atento às dificuldades da vida e às armadilhas que ela proporciona. Quando falamos de família em si, nós falamos de renúncia. Quando eu falo de casamento, eu falo de renúncia. Por quê? Porque as pessoas dizem por aí o seguinte: eu vou casar porque eu quero ser feliz. Essa é a forma totalmente errônea de se casar, de buscar um casamento, de um relacionamento. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Por quê? Porque a renúncia é o princípio fundamental para um casamento dar certo. A partir do momento que você não renuncia a si mesmo, você não pode ter um casamento longo, um casamento que vai durar a sua vida inteira. E vice-versa. Quando a pessoa começa a transformar o casamento numa moeda de troca, eu só vou me amar se eu for amado, eu só vou fazer se você fizer, aí já é o princípio fundamental para a destruição dessa relação. A partir do momento em que há renúncia, eu vou entender o seguinte: eu posso até não estar gostando de certa coisa que está acontecendo no meu casamento, mas eu me renuncio e eu me submeto para que eu possa resolver essa situação, para que eu possa alcançar, juntamente com o cônjuge, uma solução para tudo isso que nós estamos vivendo. E aí eu tenho esse capítulo que fala sobre o Bosque da Agonia, ele fala sobre justamente essa questão de você usar as armas corretas e usar a sua mentalidade, usar a sua experiência passada para os enfrentamentos que a vida proporciona e as armadilhas que ela coloca, que a vida coloca na sua existência. Todo dia você passa por uma armadilha diferente. Todos os dias você passa por uma situação diferente, um confronto diferente. E queira ou não queira, quando a gente casa, a pessoa não vai só com o amor do estereótipo, daquela coisa maravilhosa do primeiro amor. Ela vai com o pacote completo. Entendeu? Todo mundo tem defeito. Eu tenho certeza, gente, que tem coisas na sua vida que a sua esposa não gosta, mas porque ela te ama, ela renuncia em bater de frente com você para viver isso. E eu tenho certeza que você também tem coisas. Da mesma forma aí, né, a pastora Fabiana aí deve ter alguma coisa que ela não gosta, mas ela ama tanto o David, que ela renunciou a si mesma para te suportar, homem de Deus, para te aguentar. Da mesma forma aqui, que eu acho aqui que a minha esposa, a Denise, né? Denise de Paula, ela é uma heroína, ela já está com um lugar preservado no céu, meu amigo, porque para me aguentar não é fácil. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Mas a gente renunciou a muita coisa. A gente vê que o próprio Cristo ele fala sobre essa questão de relacionamento, porque ele compara a igreja como se fosse uma noiva. E ele fala assim: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que ele está querendo colocar com isso? Negar a si mesmo. Nosso próprio querer. A partir do momento que o nosso próprio querer começa a evidenciar na nossa vida, a gente já não vê o querer do outro. E aí a relação já não dá certo. Então, para uma família ser equilibrada, para uma família, ela tem que usar as armas corretas e se juntar em um propósito, porque a grande arma contra as armadilhas da vida é a unidade. É a unidade que um casal tem, é a unidade que uma família tem, é a unidade que uma sociedade tem, é uma unidade que uma igreja tem, qualquer área da sociedade. Se ela trabalha em unidade, as coisas acontecem. Entendeu? Por aí, gente. É forte, hein, pastor?
Só respondendo aqui a pergunta da irmã Vera, que perguntou para o senhor, porque o senhor trabalha muito com a área de libertação, né? E ela perguntou se o livro fala sobre libertação. O senhor pode responder a irmã Vera aí? Ela já leu o livro, né? Será que ela já leu o livro? Porque é a outra parte que eu ia fazer desse capítulo agora. Esse capítulo ele fala sobre a batalha final, o dia D, que é o dia de aplicação de todo o aprendizado. Eu tenho que aplicar tudo o que aprendo, tanto para vencer ao que está no meu estereótipo, ao meu redor, e para vencer a mim mesmo. O segredo é as armas que eu uso. A Bíblia fala sobre as armas da milícia que não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Mas também a sociedade mostra armas em que eu possa vencer as dificuldades da vida. Mas vencer a mim mesmo, eu tenho que entender que a minha vontade, ela não impera sobre a minha responsabilidade. Você está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? A minha vontade, ela não impera sobre a minha responsabilidade. A minha responsabilidade, ela é maior do que a minha vontade. Eu posso sentir a vontade como todo mundo sente. Entendeu? E dentro, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com jovens que mexiam com entorpecentes e alcoólatras, e sempre eles colocavam em evidência, para se vitimizarem, ou para as pessoas sentirem pena deles, eles colocavam a questão do eu não consigo, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou isso. Essas são as informações dos chamados ladrões de ideias, que também está no livro. Que são as informações que você se auto-vitimiza. Você não é vítima de nada, mas você é o campeão da sua história. Então você vai lutar por ela. Se você não tem armas corretas, você vai adquirir essas armas. Se você não tem informação correta, você vai adquirir essas informações. E você vai aplicar e vencer a tudo. Porque vitória é um resultado de uma batalha. E se você aplicar, aí eu uso aí Sun Tzu, a arte da guerra. Se você aplicar a estratégia certa para vencer as batalhas, você vai conseguir vencê-las. Mas o grande segredo, já diz Sun Tzu, a arte da guerra, é vencer a si mesmo. Porque aí você não vai tomar atitudes, e com licença da expressão, eu vou evidenciar aqui de uma forma literária, você não vai ser idiota o bastante de se deixar levar pela sua vontade, mas você se deixa levar pela informação necessária que vai te levar a crescer, que vai te levar a desenvolver, que vai te levar a sair dessa escravidão. Escravidão nada mais é do que uma condicional para que você permaneça na mesmice, da mesma forma. E uma coisa assim que eu falo é a mesma coisa que tem aquela história do elefante e a corrente. O camarada de um circo, ele amarra um elefante com uma corrente. Mas depois de algum tempo alimentando esse elefante e ele nessa corrente, você tira uma corrente e coloca um barbante. Ele é um elefante fortíssimo, mas aquele barbante vai limitá-lo àquele lugar. Porque o que foi mudado ali não é o critério da força que ele tem, mas é a consciência dele que se acostumou a viver amarrado em correntes. Então, um barbante não gera na consciência dele a limitação necessária para que ele saia daquele aprisionamento. Então, da mesma forma, isso acontece com as pessoas, isso acontece conosco. A gente pode ter muito tempo, ou na igreja, ou na empresa, ou na sociedade, na família, no casamento, ou no relacionamento de caráter familiar em si, mas se nós deixarmos as informações negativas tomarem conta, a gente não vai ter atitude para alcançar o que eu chamo de libertação pessoal. Nós vamos continuar presos pelas situações. O maior, eu costumo dizer o seguinte, aí falando de uma forma teológica, que o inimigo de nossas almas, ele não tem autonomia na nossa vida se nós não entregarmos essa autonomia para ele. Entendeu? Essa autonomia foi dada por Deus, pelo Criador do universo, a todo ser humano. Que chamam de livre-arbítrio, ou controle da própria história, mas você faz o que você quer. Eu fiz porque o inimigo quis, eu fiz por causa disso. Aí é aquilo que nós chamamos, né, o David, que nós falamos sobre outro dia, sobre a terceirização da responsabilidade do ser humano. Né? Nós falamos sobre isso. Terceirizar a responsabilidade.
né? E isso é do ser humano. A gente coloca a culpa na sociedade, a gente coloca a culpa nas pessoas, a gente coloca... O problema não está nos outros, não está na sociedade, não está no inimigo, não está em nada disso. O problema somos nós, que nos acostumamos com essa informação negativa, deixamos isso cauterizar a nossa mente e não temos atitudes para sair dessa condicional em que estamos e partir para uma nova experiência, para o horizonte. Mesmo que o sol nasça 100 vezes, você não vai sair daquilo. Mas o dia que você falar assim, poxa, esse sol nasceu tão bonito, esse lugar onde o sol nasceu deve ser o horizonte. Esse lugar tem alguma coisa para mim lá, nesse horizonte. Então eu vou procurar, eu vou descobrir, eu vou chegar até lá. Certo? E eu creio, eu acredito fielmente que é isso que o Criador quer conosco, que Deus quer conosco. Que a gente saia do lugar e comece a tomar iniciativas e a buscar informações para que as nossas iniciativas sejam mais fortes, a fim de que nós alcancemos o objetivo da nossa vida, o nosso horizonte, ou o horizonte da eternidade, ou o horizonte do sucesso, ou o horizonte da excelência. Então nós vamos alcançar isso. Só depende de nós, não depende de mais ninguém. É verdade, pastor. A gente vê que a questão de terceirizar muito isso, as pessoas estão indo para o campo de batalha, né, largado. E a Bíblia diz que nós temos que tomar de toda a armadura de Deus, conforme diz Efésios, né, que 6:10, né, tomar, portanto, toda a armadura de Deus para vencer a cilada. Porque o diabo, ele não vai brincar de ser diabo, ele está o tempo todo, né, buscando artimanhas para derrubar, tirar o homem e a mulher do altar do Senhor. Mas eu creio que através dessa reflexão do livro do Alvorecer da Aurora, o Senhor vai trazer muitas palavras para que venha transformar a mente das pessoas. E aí as pessoas vão para o campo de batalha sem armamento, e o armamento para nossas vidas é o Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós vencermos as guerras neste mundo sem estar cheio do Espírito Santo, sem estar cheio da presença de Deus. E eu creio, porque cada livro, ele carrega em si o espírito do seu autor. E como eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, eu acredito muito que esse livro vai levar a presença de Deus para todas as famílias que adquirir o Alvorecer da Aurora. E você está falando sobre isso aí já é assunto de um outro livro, mas é um livro teológico, que é o Perfil do Guerreiro Espiritual. Ele precisa de algumas, como é que chama? De algumas mudanças, né? E ele é um livro voltado justamente isso, é baseado em Efésios 6. E esse é um livro voltado mais para o povo cristão, que ele fala sobre justamente essa questão da batalha do homem, essa questão da questão espiritual na vida do ser humano, mas fala também da questão do ser humano como ser humano, entendeu? E ele precisa da misericórdia de Deus, ele precisa verdadeiramente preencher as lacunas da sua alma, que só podem ser preenchidas com a presença de Deus. Mas esse é um outro livro. O Alvorecer da Aurora era mais focado para provocar, dar o despertar, dar o up, né? Dar o up, da mudança do quadro da história de uma pessoa para que ela se torne novamente uma pessoa que alcance um propósito de vida, faça a sua vida valer a pena, certo? E essa é justamente a questão aqui da visão do horizonte, né? A visão do horizonte é o penúltimo capítulo, e ele fala sobre justamente essa questão aqui, a visão do horizonte. O sol nasce para todos, mas a visão é para poucos. Entendeu? Cada dia que passa, o sol nasce para você, para mim, para qualquer um. Mas nós temos que estar focado na visão. Falando teologicamente, o Abraão, por exemplo, quando ele faz aquela ruptura com o sobrinho dele, e ele sai a peregrinar, o próprio Deus fala com ele o seguinte: levante os teus olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Aonde a sua visão alcançar, eu vou te dar. Aonde a sua visão alcançar, eu vou te dar. Então, a gente vê que se para o Deus, né, Todo-Poderoso, ele fala isso a um homem,
que para ele alcançar os objetivos da vida dele, ele tem que ter visão, uma visão de futuro, uma visão de propósito, uma visão de integridade, uma visão que busca, mesmo com os defeitos que ele tem, porque todos nós temos, o David, temos defeitos, passamos por dificuldades, temos os nossos limites, temos as nossas loucuras, todo ser humano tem. Cabe a nós o quê? Usarmos as informações para nos mantermos equilibrados, porque um dia você vai chorar, eu vou chorar, um dia você vai sofrer, eu vou sofrer, um dia eu vou estar feliz, você vai estar feliz, mas todos nós passamos por tudo isso, e é a visão que nos norteia, é a visão que nos direciona. O apóstolo Paulo, ele fala o quê? Eu não julgo ter alcançado a perfeição. Ele estava dizendo o quê? Sou pecador como qualquer ser humano, tenho defeito como qualquer ser humano, mas uma coisa isso faço, deixo as coisas que para trás ficaram. Teu passado é a tua história. E sigo para as que adiante estão de mim. Eu uso o agora para projetar o meu futuro. Porque ele tem um alvo, ele tem uma visão. Então, é isso, aplicando ao mundo secular, nós temos que ter essa visão também. Entendeu? Eu observo assim, o que o senhor citou de Abraão com o seu sobrinho Ló, né? Que ele pediu para Abraão e para Ló escolher o lugar, porque ele ia ao contrário, né? Ou seja, ele já estava tão certo, ele já tinha certeza de que aonde ele estivesse, Deus estava com ele e a vitória era certa pelo poder do nome de Jesus. Eu acredito muito nisso, que a palavra de Deus é o que nos transforma todos os dias. E através do conhecimento que o senhor tem, né, com as escrituras, com o conhecimento que o senhor tem aí, né, eu tenho certeza que esse livro vai estar recheado para que todos os leitores venham desfrutar do melhor dessa terra, né? Justamente, o livro é um aprendizado, meu irmão, e eu falo aqui sobre o epílogo, a parte final do livro, entendeu? A parte final eu falo aqui, ele tem como título Aprendendo a cada experiência, ciclo a ciclo, por toda a vida. Sempre eu falo para as pessoas o seguinte, que a nossa vida, ela é dotada de ciclos. Tem hora que você vai estar lá em cima, tem hora que você vai estar lá embaixo. Mas uma coisa é certa, ninguém foge ao ciclo, entendeu? Ninguém foge a esse ciclo. Aqui diz o seguinte, o aprendizado não acaba, a visão é quem vai determinar se eu continuo, sigo em frente, ou se eu paro por aqui. Entendeu? Então, eu vou aprendendo todos os dias, ciclo a ciclo. E a cada experiência que eu tenho, ou ela me limita, ou ela me faz mais forte. É aquele negócio que a gente sempre diz, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, nós somos fortalecidos a cada experiência que temos no cotidiano, a cada experiência, a cada enfrentamento. Nós vivemos em ciclos, sempre. Vamos viver assim. Tem hora que você está lá em cima, por exemplo, na vida financeira. Você tem um ciclo que você passa por um momento onde você vai sobejar. Mas você tem que se preparar para o outro ciclo. Porque passa esse momento e você vai passar por um arroxo. Se você não estiver preparado para isso, você vai passar apertado. Mas quando você se prepara para o outro ciclo de arroxo, você passa pelo ciclo de arroxo e ele vai servir como um impulsionador para você se levantar novamente. Então, os ciclos da vida é que traz o aprendizado a cada experiência. Tudo na sua vida, toda experiência, quer seja boa ou ruim, ela é válida. Ela é válida para o nosso aprendizado, entendeu? E ela é válida para que a gente mantenha a nossa visão aonde? A nossa visão fundamentada sempre no horizonte. Nós vamos o seguinte, que o que nos deixa cabisbaixo é justamente a mesmice, o que acontece no cotidiano. A gente vê a citação, por exemplo, de Abraão, que ele estava lá com Damasceno Eliezer e estava também com Sara. E Deus tira ele da tenda e fala assim, olha para as estrelas. Em outras palavras, levante a tua cabeça. Assim será a tua descendência, ou seja, o seu futuro vai ser produtivo, vai ser crescente, né? E a gente vê que a metodologia dos coaches de hoje, das pessoas que são direcionadas a dar ensinamento, treinar líderes, hoje em dia isso virou uma febre. É justamente porque as pessoas vivem cabisbaixas.
Elas não acreditam em si mesmas. Elas não acreditam que possam sair daquela condição original que elas estão. E aí elas procuram ou terapeutas, ou psicanalistas, psiquiatras. Eu não sou contra nenhuma dessas profissões. Ou coaches, ou tem coach para tudo. Entendeu? Tem coach para tudo hoje. Então, elas procuram essas pessoas para elas poderem ver o que está acontecendo com elas. Mas essas pessoas, esses coaches, esses mentoradores, esses homens que mentoram, que direcionam, esses gurus, eles simplesmente querem despertar em você aquilo que já existe dentro de você. Atitude. E que nós não acreditamos que nós podemos tomar essa atitude. Estamos anestesiados pelas circunstâncias. Estamos anestesiados pela condição meramente humana, por aquilo que nos escraviza. E aquilo que nos escraviza se torna o nosso Deus, se torna o nosso governador. Aquilo que nos escraviza nos leva ou ao fracasso, ou ao sucesso, ou à excelência. Então, nós temos que entender verdadeiramente se nós queremos viver como escravos ou se queremos ser livres para pensar, para agir, para construir e para seguir um futuro. Entendeu? E aí eu coloco todos os ramos, isso aí, sociologicamente, teologicamente, filosoficamente, porque no pensamento você é livre. Você é capaz de viajar o mundo inteiro na sua consciência. Mas tem pessoas que têm a consciência travada. Eu chamo de neurônios colados. Por quê? Porque elas não desenvolvem isso. Elas não procuram informação. E num país que nós estamos, que é difícil de vender livro, porque ninguém gosta de ler, ninguém consegue nem ler uma mensagem que a gente coloca no celular. Se ela demorar mais de 10 segundos, aí o pessoal inventaram o chamado book trailer, que é um resumo geral do que você vai falar em 15 segundos, porque você não consegue prender a atenção da pessoa por mais tempo que isso, a não ser que o assunto seja muito bom. Então, o que nós vemos hoje é uma sociedade imediatista, que elas querem tudo na base do food truck, né? Lanche rápido, e por aí vai. É McDonald's, 40 segundos está pronta a sua comida. Todo mundo está correndo muito, porque o mundo está acelerado, a informação é acelerada. Uma criança de 10 anos hoje consegue ter mais informação do que tinha Carlos Magno, um grande conquistador, na sua época, do que Alexandre o Grande. Uma criança, hoje, ela já nasce tirando selfie. O negócio é feio, meu filho. E a gente vai ficando para trás, porque a gente pega o celular e não sabe nem mexer. Aí o menino, chega aí o menino do David aí, do Reis, o menino pega o celular da sua mão e em 10 segundos ele resolve o teu problema. E a gente passa vergonha. Mas aí, então, a gente precisa verdadeiramente de informação, atualizar. Se um computador ele precisa de atualização para funcionar bem, né? Se uma empresa, para ela se reinventar, aí tem um Reines aí que é empresário aí, né? Que é dono do próprio negócio, né? Para ela se reinventar, ela tem que passar por constantes atualizações. Tem certeza que ele não para de estudar, porque dentro da contabilidade aí você precisa aí estar reiterando sobre o que acontece dentro do mercado da contabilidade todo dia, porque as leis mudam, as situações mudam, os critérios de cálculo da contábil muda todo dia. Também o David aí que trabalha dentro dessa área aí de imóveis, né? Mercado de imóveis aí, isso aí muda todo dia. E você tem que se reinventar. E para isso é necessário que você esteja atualizando as informações na sua consciência a respeito do mercado. Senão você fica para trás e se torna obsoleto. E o livro retrata sobre justamente isso. Você tem que aprender a cada o quê? A cada experiência e a cada ciclo por toda a sua vida. Toda a sua vida. Por que as pessoas, por exemplo, antigamente, não morriam de Alzheimer? Você não via pessoas, era difícil isso. Porque as pessoas liam muito. Liam muito. Hoje em dia, você recebe tudo pronto. Entendeu? Antigamente, por exemplo, na minha infância, na escola,
Eu li toda a coleção Vagalume, eu quase mato a professora de raiva. Mas eu tinha que ler aquele raio daquela coleção. Era 100 Noites de Tapuia, Ilha Perdida, O Homem não sei do quê. Era uma coleção completa. Eu tive que ler Carlos Drummond de Andrade, eu tive que ler a coleção como é que chama aquele da Bahia? O escritor do Capitães da Areia, que escreveu Capitães da Areia e outros livros, Jorge Amado. A gente tinha que ler os autores brasileiros, todos. Isso. Mas ler. E outra, a professora pedia monografia escrita à mão, para você entregar para ela. Se não entregar, você não passava de ano, rapaz. Hoje em dia, os meninos usam Ctrl+C e Ctrl+V. Então, ou então vai lá no Wikipédia, na Wikipédia. Esses nomes em inglês é tudo para mim, viu? Então, você vai lá, pega tudo pronto. E, ó, lá no Wikipédia tem um monte de informação errada que eu já vi pesquisando. Fui pesquisar algumas coisas lá que estavam totalmente fora de órbita. Entendeu? O pessoal coloca qualquer tipo de informação lá. Então, pega tudo pronto. As coisas são feitas tudo virtualmente. Então, a mente da pessoa chega a uma idade que ela começa a ficar anestesiada. E isso provoca, quando a gente fica velho, neurônios morrem. E é natural da gente entrar num estágio de demência. Entendeu? É natural de todo velho ser esquecido. Eu já estou esquecido hoje. Já esqueço muita coisa. Entendeu? E quanto mais velho a gente ficar, a gente vai esquecendo. Então você tem que estar sempre ruminando, sempre estar aprimorando a sua leitura, seu conhecimento, buscando novas coisas, porque o mundo também acelera num processo muito rápido. E tudo muda. Né? Nenhuma ideia, já diz um grande filósofo, nenhuma ideia ela é para sempre. Porque sempre vai aparecer outras ideias. Ela vai se fundamentar como princípio, como lei, como propósito. Nada disso, tudo muda, porque daqui a pouco chega outra ideia que complementa aquela e se transforma em outro princípio. Então, tudo é relativo. Tudo é relativo no que se refere ao conhecimento. O conhecimento é relativo. Entendeu? Então, sempre você... Aí a gente vê que até a Bíblia nos ensina o seguinte, que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer. Então você não para de estudar nunca. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, você não pode parar de estudar nunca. Não pode parar. Não pode parar. Entendeu? E é por aí, meus amigos. E estamos aí, com o Alvorecer da Aurora. Eu já falei praticamente, eu dei uma sinopse do livro aqui, né? Já falei sobre o livro. E comprem o livro, acessem o link da Flávia que está aí embaixo aí, tá? Já entra direto lá, já faça o seu pedido, dê de presente. Meu alvo principal é tocar o máximo de vidas possíveis, principalmente os desesperançados, aqueles que perderam a sua identidade, aqueles que perderam o seu alvo, aqueles que precisam de uma reconstrução de uma nova história. Certo? Se eu conseguir isso, já estou satisfeito, Renes. Oh, glória a Deus. Meu pastor, eu quero mandar um abraço para quem? Para uma mulher, uma amiga nossa que está em Fortaleza, que está ligadinho conosco, Rosa de Fortaleza, Marinha dos Estados Unidos. Tem até gente dos Estados Unidos, viu? Ligadinho conosco. E se Deus permitir, eu estarei na cidade de São Paulo em outubro, se Deus permitir. E eu vou com certeza levar de presente para um tio meu um desses livros que a esposa dele também está assistindo esta live. Que Deus abençoe todos em São Paulo, Rio de Janeiro, que Deus abençoe. Mas realmente o senhor falou aí muita coisa boa, sabe? Sobre as pessoas ter a sua visão, o foco, a mente em Cristo e não abaixar a guarda, levantar a cabeça, né? Levantar a cabeça. Muito bom mesmo. Esse livro vai estar o físico, né? O livro, a matéria. 2021, em janeiro, provavelmente?
Não, já tá em pré-venda já, terminando a pré-venda, já está chegando nas casas, ele já foi lançado. Ele já foi lançado, as pessoas já entram no site da Flive, já faz o seu pedido. E assim que terminar a pré-venda, que tem uma cota de pré-venda, que terminar as pré-vendas, não vai dar para quem quer, meu irmão, porque está saindo o livro. Aí terminou a cota de pré-venda, eles já mandam para o endereço. Tanto é que quando você vai comprar o livro lá, você coloca seu nome completo, seu CEP, seu estado, vai para todo o Brasil, tá? Vai para todo o Brasil. E aí você coloca o seu CEP, coloca o seu nome, coloca seu CPF, porque vai no seu nome, e aí você paga por lá pela editora mesmo. Você já deixa pago, e aí você já entra na lista de espera para mandar os livros, entendeu? E ele manda lá para sua casa o livro O Alvorecer da Aurora. Aí você peça quantas você quiser, quantas unidades você quiser para dar para os seus amigos, e eu sei que esse livro vai ser uma revolução aí no meio literário aí. Se Deus quiser, exatamente, vai alcançar corações e vidas vão ser transformadas, né? Os editores da Flive lá, meu abraço aí para o Lucas aí, que sempre está em contato comigo, e todos aí da edição da Flive, eles acharam assim, um material muito rico, muito bom, tanto é que eles se interessaram em lançar o livro, a editora Flive, né? E eles estão lançando esse livro aí, prepararam com muito carinho esse projeto, né? E eu estou assim maravilhado, sou grato a essa equipe aí da Flive aí, que a Flive Voe, né? Que é a editora que está lançando o livro. Eu agradeço a eles assim, que Deus venha abençoar a vida deles tremendamente. E nós estamos aí. E o outro livro já está, quando esse sair do forno, o outro entra, viu, Renes? E aí eu vou dizer o nome só depois, numa próxima live, aí para o pessoal ficar curioso do que vai acontecer. O Alvorecer da Aurora não acaba aí, não. Tem mais histórias aí para frente aí, viu? E com muito mais intensidade, com muito mais emoção. Meu amigo, que Deus, assim, continue te abençoando muito, viu? Tu é bênção na nossa vida, aqui nossa igreja, que já pregou aqui muitas vezes. E vai voltar aqui de novo em nossa igreja, né? E vai lançar o livro. E vai ser uma festa, vai ser maravilhoso te receber novamente. O senhor que tem pregado em várias igrejas do DF, né? E é amigo de muitos pastores no DF, né, pastor Rogério? Uma caminhada muito longa no DF, né? Eu conheço muita gente, né? Conheço muitos pastores e tudo mais. E preguei em muitas igrejas e tudo mais, entendeu? E a gente eu sempre estou à disposição, você me conhece, sempre eu estou à disposição que eu posso, né? Que eu não estou no meu plantão. Eu estou aí junto aí com os irmãos aí, com os colegas e sempre ministrando ou dando palestras em algum lugar. Uns anos atrás dei palestra na Rede Globo, para funcionários da Rede Globo. E assim, onde me chamam para dar palestra, eu vou. Eu vou porque eu acho que aquilo que eu recebi como conhecimento, aquilo que eu recebi como informação, aquilo que eu aprendo, não é para mim. A informação não é para guardar para mim. A minha informação é para compartilhar com todos aqueles que são pensadores, todos aqueles que precisam pensar. Então, eu gosto de compartilhar tudo que eu tenho. Por isso é que eu dou treinamento aonde eu vou. Quando eu dou um treinamento numa igreja, eu pergunto primeiro sobre a visão da igreja, eu adapto aquele pensamento, aquele critério de treinamento à visão da própria igreja, né? E aplico para que para que os líderes da igreja possam ser úteis para aquela igreja. Quando eu chego numa empresa para aplicar o treinamento, eu pergunto sobre as necessidades dessa empresa. Qual é a necessidade que ela tem? O que ela precisa? Qual é a visão da empresa? Qual o feedback que ela tem de mercado? Então, eu tenho que me preparar e direcionar a palestra para que as pessoas que produzem naquela empresa, elas possam ser motivadas a produzir mais, a crescer mais. Inclusive os donos da empresa, porque se ele não tiver uma mente aberta para mudar de direção, ele se torna obsoleto no mercado. Então, quando eu faço isso para a empresa ou para escolas, tem que saber qual é a mentoria da escola, o que ela retrata, se ela é uma escola cristã ou não, o que ela quer abordar para aquela juventude ou para aquelas pessoas, entendeu? Então, a gente sempre vai adaptando o conhecimento à necessidade
do ser humano em si, dentro da igreja, dentro de uma empresa, dentro de uma escola ou na sociedade. Já dei palestras até para time de futebol que estavam precisando ser motivados, né? E, assim, as pessoas me chamam sempre para estar palestrando, falando ou pregando nas igrejas, trazendo uma mensagem bíblica também para as igrejas. E eu espero que essas pessoas sejam abençoadas também. Fazendo como diz Amém. Paulo Costa, né, pastor? Para fortificar na graça que está em Cristo Jesus, o que de minha parte ouvir, isso também transmite a outros. Né? Essa é a mensagem que eu preguei na tua igreja, né, David? Essa foi a mensagem que eu preguei lá na tua igreja, né? Transmitir a fé. Meu irmão, um homem sem fé é um homem oco. E quando eu falo de fé, eu vou muito além da questão da fé bíblica. Eu vou em cima da fé em si mesmo. Porque você recebe. Você sabia, muitas das vezes, a gente não analisa as escrituras da forma secular também. Porque quando Cristo fala o seguinte assim, que a semente a fé é como a semente de grão de mostarda, que ela vai crescendo. Isso pode aplicar a qualquer mercado. Você tem fé. Até o ateu tem fé que Deus não existe. Então a fé, ela não abre mão de nenhum ramo da sociedade, de nenhuma crença. Se você desacredita de Deus, então você tem fé que ele não existe. Se você crê, aí entra o princípio bíblico. É necessário que aquele que tenha fé creia e saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você tem uma visão para o mercado, em qualquer espécie, mercado do conhecimento, mercado da produtividade, mercado da gastronomia, você tem que ter fé no seu sonho, tem fé na sua objetividade, senão você não luta pelo seu objetivo. A fé está inclusa em tudo, meu irmão. Volta, né, pastor? Quando se Exatamente. fala o assunto fé jamais se esgota, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos nós temos um pouco de fé, né? Um tem muito, outro não tem, né? Mas você vê que quando Jesus foi curar aqueles cegos e tudo, ele falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, observe que a fé está dentro de nós. E através dessa fé nós podemos mudar toda a situação ao redor. Por isso que nós temos que começar como? Mudando a nossa forma de pensar, porque os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Muitas vezes nós ficamos ocupando a nossa mente, assistindo jornais, telejornais, que não vai acrescentar nada no nosso dia a dia, assim, no quesito espiritual. Do contrário, vai botar você para baixo, com medo, inseguro. E o medo, ele é um espírito, não é um espírito de Deus, porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas o espírito de força, de poder, conforme o Senhor ministrou no último domingo, lá na Nação da Fé. Deus não nos dá esse tipo de espírito de medo. O medo está ligado à insegurança. A insegurança está ligada à incredulidade. E a incredulidade está ligada ao humanismo. Porque as pessoas não acreditam mais nas outras, as pessoas não acreditam mais no sistema. A falta de credibilidade tem feito do ser humano alguém pior a cada dia. Entendeu? Você anda na rua com medo de tudo e de todos, você não sabe o que vai acontecer. As pessoas estão presas nas suas casas. Medo da pandemia, medo do bandido, medo da situação de fatalidade, medo de si mesmas. Muitos têm medo de si mesmo. Isso é que causa a chamada síndrome de pânico. Ela tem pânico de tudo, entendeu? Está ligado diretamente à depressão, certo? Então, o medo em si está ligado a tudo que é de ruim. Mas aí a gente fala o seguinte, que coragem não é ausência de medo. É quando você usa o seu medo como um motivador para o seu desenvolvimento. Eu uso um fato engraçado o seguinte, eu falo assim, olha, você quer saber o seguinte, você tem medo, você está num lugar fechado e você tem medo, você vê um pitbull na corrente, você tem medo e tem um muro alto. Se soltar o pitbull na tua direção e ele for para cima de você, eu duvido se você não pula um muro de 3 metros de altura na marra, sem nem ver. O medo então, exatamente, meu irmão. Então, o teu motivador vai ser o seu medo, porque você vai tomar atitude. O seu organismo, no medo,
ele cria uma toxina que faz com que você tenha uma força que você não saiba. Você se torna descomunal. É o poder da sobrevivência. Isso faz você subir, você sobe numa árvore que você nem sabe como é que você chegou lá em cima. Causar, aí você fala, porque eu estava com medo. Não, mas o teu medo foi o teu motivador. Então nós temos que aprender ao seguinte, usar esse temor, que não é o temor de Deus, mas é o medo em si, o medo humano, esse pânico, ao nosso favor. Entendeu? Exercitar. Isso aí que eu chamo o seguinte, quando você usa o medo ao teu favor, você entra no campo da fé. Você não tem certeza de nada, mas você age constantemente para chegar ao seu objetivo até que você consiga. E isso é fé. A fé é o mecanismo, é um canal de comunicação que Deus deixou entre os homens. Exatamente. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós manifestamos essa fé, acreditamos, agradamos a Deus ainda por cima. Ele satisfaz o desejo do vosso coração. Olha que forte isso. Você crê que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Que foi esse texto que o senhor falou de Hebreus, capítulo 11, verso 6, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quando você vai olhar, galardoador é presenteador, ele quer recompensar. Então, nenhum esforço nosso no Senhor é vão. E ao ponto que o senhor trabalhou esse tempo todinho, mas o senhor teve que botar a fé em ação, que vou escrever esse livro, vou publicar, e vai dar certo. E eu creio que a mão de Deus está nesse negócio, e através dessa fé vai ter muitos milhares de exemplares vendidos para a honra e glória do nosso Deus. E eu já mandei esse material já mandei para várias editoras, isso desde 2007 que eu venho mandando para algumas editoras esse material. E ninguém se interessou pelo assunto, ninguém se interessou, né? Mas aí, lendo o livro do Augusto Cury chamado Inteligência Multifocal, que é um livro psiquiátrico, é um livro bem profundo e bem complexo, ele fala o seguinte, que ele levou 20 anos mandando o material dele para alguém aceitar e publicar, alguma editora publicar o material dele. Ele levou 20 anos para publicar o primeiro livro e depois não parou mais. Então, a gente leva tempo. O tempo é o nosso mestre. O tempo, ou eles fazem de nós pessoas motivadas ou insensíveis. O tempo faz de nós pessoas que vão agir pela ansiedade ou pela esperança. O tempo nos leva a entender por que nós estamos aqui neste mundo, vivendo para quê, ou vai fazer a gente entender que nós não somos nada para este mundo. Daí vem aí a síndrome dos suicidas. Quando eles desistem, primeiro eles desistem de uma sociedade, depois eles desistem das pessoas, e por último eles desistem de si mesmos. E aí se matam, porque eles se acham indignos de viver numa sociedade. Então, o tempo rege todas as coisas. E eu costumo dizer numa frase o seguinte, tempo perdido é tempo irrecuperável, né? Então, nós precisamos entender o seguinte, o que a gente perdeu, a gente já recupera, mas daqui para frente, temos que aplicar bem as nossas ações ao nosso tempo. E é por aí. E o livro está aí, meu irmão, na pré-venda. Que todos aí entrem no site, peça o seu, peça 1, 2, 3, 4, 5, tem para todo mundo, peça 10, 20, presenteia várias pessoas. Vamos fazer com que esse livro alcance muita gente e possa ser, assim, um divisor de água na vida das pessoas, né? Intelectualmente, psicologicamente, teologicamente, porque tem uma miscelânea, um pouco de tudo. Viu, Davis? O Renes? Tem um pouco de tudo nesse livro e pessoas possam ser abençoadas. Eu não tenho dúvida, viu? Não tenho dúvida que já é bênção, né? Para nossa cidade, Brasília, já é bênção para o Brasil, né? O Brasil, pelo mundo que vai alcançar também. E eu tenho certeza que tudo que a gente semeia, tudo que a gente faz,
o senhor vai ter o retorno, né? O retorno espiritual, o retorno de uma palavra de agradecimento pelo que o senhor vai, por esse livro, o que vai acontecer, né? Alcançar pessoas que estavam precisando. Então vai começar a chegar testemunhos, né? Vai começar a chegar relatos sobre o livro. Então eu tenho muitos amigos escritores, né? Que a gente já fez live junto, e eles recebem, né? Esses relatos, os testemunhos quando leu aquele livro. E esse livro não vai ser diferente. Eu tenho certeza que vai ter muito testemunho mesmo sobre este livro que é bênção. É um livro projetado por Deus e também um projeto seu que, pela fé, está aí, né? Para todos ver. E a família, né? Que fica alegre, né? Pelo pai escritor e pelo um livro aí lançado, que é tão difícil, né, pastor Jorge? A gente lança CD, DVD, livro, é tão difícil que quando a gente consegue é um filho, né? E esse livro é um filho, né? Um filho que está sendo você que é da área da música aí, você sabe como é difícil, né, Reis? É complicado. Você que é da área da música aí, da arte, né? Musical, gospel em si. Poxa, eu conheço você desde que você começou a cantar os primeiros hinos, né? Você começou conheci você na época na tenda, né? Lá aqueles eventos que tinha lá. E eu lembro de você no começo de tudo mesmo, quando você estava começando. E eu sempre disse que você é um guerreiro. Você é um guerreiro porque você lutou até conseguir seus objetivos. E hoje você está aí com músicas aí cantadas por diversos cantores gospel. Você tem letras aí na mão de pessoas aí que estão cantando as letras e as músicas se tornaram um sucesso. Então, ou seja, você persistiu. E é isso que a gente tem que fazer. Eu persisto. É uma coisa que eu gosto, é escrever. Sempre gostei muito de escrever. É uma coisa que eu gosto muito. E agora surgiu a oportunidade de lançar esse livro. Eu espero que seja um divisor de águas na sua vida também aí e possa somar a tanta informação que você já tem, possa somar mais um pouquinho aí, possa ser mais um capítulo na sua vida de transformação, né? Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Estou muito feliz de participar desta live. Muito feliz da gente dividir aí essa tela e comentar sobre o pastor David também, né, que está do nosso lado, o senhor, sua família, seus filhos, sua esposa, que para um livro desse ser lançado, né, um livro desse aí, a esposa batalhou, a esposa sofreu, a esposa também tem uma participação muito especial, a família, né? Quando a família está junto e unida, a participação é de todos e o sucesso também é de todos, né? Então, que Deus seja louvado por esse trabalho lindo, 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 lindo. Que Deus continue te abençoando, que toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus Cristo. E parabenizo, né, pela sua vida, por esse trabalho aí que está sendo uma bênção, né? E pela sua família, que é uma bênção. É isso aí. E que todos também possam entender o seguinte, que o que eu faço é para todos, é para que todos então divulguem o trabalho, tá? Já passamos aí o princípio de como acessar lá a editora Flive, já peça o seu, dê para o seu amigo, para uma pessoa que você conhece que ela precisa de uma transformação de mente, que ela precisa revolucionar a sua história, recomeçar, dê esse livro de presente, dê esse presente para ela, um pai que está desistindo de tudo, vive depressivo em casa, Dia dos Pais, dê esse livro para ele, entendeu? Então já está disponível, tá? E aí assim que terminar a pré-venda, ele vai ser direcionado às residências, aqueles que já adquiriram, já pagaram. O pessoal já está pagando lá, aceita cartão de crédito, de débito, boleto bancário. Então, é um facilitador. A Flive está facilitando tudo para que você não precise, já que você tem muitos estados aí que estão em lockdown, outros estão falando para você ficar em casa. Então, o livro vai para a sua casa. Então, aproveita essa quarentena para você absorver o conhecimento e aplicá-lo à sua vida e somar com outros conhecimentos que você já tem, né? E a gente vai continuando aí, não se esqueça. O outro já vai entrar no forno assim que o Alvorecer da Aurora sair. A continuação dele aí já está quase no término. Depois vai para o forno
vai ficar essa surpresa aí no ar, viu? Até que você fala, poxa, mas quando vai sair o próximo? Próximo, em breve, vai sair o outro livro, Se o Alvorecer da Aurora já vai ser um livro bom, imagine o outro como é que está. Né? E eu agradeço a você, David Reines, por abrir esse espaço, dar essa oportunidade aí. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam também reconstrutores da história de vocês a cada dia, adaptando cada capítulo para que chegue ao final prontos, como diz aí teologicamente no livro de 1 Coríntios 15, né? Que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, que essa transformação aconteça na sua mente, aconteça na sua alma e aconteça no seu corpo físico também, porque a transformação, tudo é mutável, nada, aliás, tudo é mutável, nada é imutável, tudo muda. A gente nasce, cresce, fica, né, alguns mais bonitos, outros não, a gente fica forte, atlético, depois os anos passam, a gente vira a ladeira dos 50 abaixo e por aí vai. Chega ao final da vida encurvado, quase no limite. Mas uma coisa é isso certa, a nossa alma nunca morre. A nossa alma nunca está fechada ao aprendizado. A nossa alma precisa sempre ser nutrida e a nossa psique precisa sempre ser nutrida de conhecimento. Porque isso é que faz com que o homem se torne melhor a cada dia. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade. Pois é, pastorzão, eu deixo para o senhor esse texto que eu acabei de citar aí, de Isaías 43:13, né? Eu sou Deus também, de hoje em diante, e eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, agindo Deus nesse propósito, quem vai impedir? Quem vai impedir de prosperar nesse caminho, nesse livro que o senhor está lançando aí? Deus está no controle e eu tenho certeza que é sucesso total em nome de Jesus. Né? Fica aqui a minha participação, muito feliz pelo senhor, pastor Rogério, nosso amigo Remes, que nós nos conhecemos agora, um prazerzão, viu, Remes, conhecer você, e dizer que nós somos a declaração da fé ali no setor sul do Gama, dia que quiser ir lá dar uns brados de glória lá conosco. Né? Deve ir para cantar lá. Tá bom? E já tem o WhatsApp aí. Então, vamos manter o contato aí. E, pastorzão Rogério, o senhor é um espelho para nós, o senhor é uma referência, né? Desde quando a gente iniciou nosso chamado ministerialmente, Deus tem usado o senhor como forma sobrenatural. E a gente acredita muito no agir de Deus na sua vida. Então, é isso que eu tenho para o senhor. Agindo Deus, quem impedirá nesse lançamento desse livro aí? Vai ser sucesso total. Amém. Muito grato aí a vocês aí. Que Deus abençoe. E até a próxima. E vamos lá, pessoal. Vamos comprar o livro, gente. Não perca tempo, porque a edição é limitada. Então, se você não garantir o seu, vai ficar sem do livro físico. Entendeu? Então, aproveite para guardar na sua prateleira, para todo ano você ler ele de novo. Que assim você vai começar um ano, cada ano diferente na sua vida. Tá? E fica o meu abraço aí para todos vocês. Que Deus abençoe. Vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa, a gente está à disposição aí. David, Deus abençoe. Reines, sempre uma alegria conversar com você. Senhor, para todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para todos os pais aí também. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos juntos. Estamos juntos. O Alvorecer da Aurora continua aí na pré-venda. O Alvorecer da Aurora.